Notícias do Flamengo, o clube mais querido do Brasil, você encontra aqui. Não esqueça de deixar seu like, ativar as notificações e se inscrever no canal. Para o nosso primeiro tema é o Flamengo se preparando aí para o início da temporada. Flamengo com um time sub-23 estreará no Carioca na próxima quarta-feira contra a Portuguesa na Ilha do Governador. Os treinamentos do Paulo Souza têm sido muito elogiados aí pelos jogadores, alguns dizendo que, olha, preciso de um pulmão a mais, a minha perna está parecendo uma perna de cimento. O Paulo Souza e a comissão técnica dele usando métodos muito comuns lá na Europa e pelo menos o que os jogadores têm falado, Lugano, é que a impressão tem sido muito positiva nesse início de trabalho lá do Paulo Souza no Flamengo e a equipe dele. Não, primeiro, eu não duvido, né, que Paulo Souza tenha métodos muito bons, que seja um treinador que tem muito para aportar para o futebol sul-americano, não duvido. Agora, eu quero que você faça memória e me falem em Brasil alguma vez que um treinador chegou a um time e algum jogador não falou que o cara é bom, que o cara é ótimo, que o cara treina diferente. Que o cara está fazendo aquela média? Acho que isso eu até ficava meio molesto, né, quando eu era jogador, até dirigente, né, quando o jogador fazia esse tipo de elogio muito rápido, muitas vezes em detrimento ao treinador que saiu. Eu acho que eu não gosto, como jogador odiava quando um companheiro fazia isso, mesmo como diretor também, porque, enfim, não deixa de ser uma crítica ao treinador que saiu. Com certeza, quando, eu não me lembro, mas quando o Renato chegou, deve ter falado, o cara é bom, treina diferente, tem coisa diferente, e anteriormente com o Rogério, e anteriormente... Então, eu não acredito muito nesse tipo de declarações de nossa turma, jogadores de futebol. Sim. Mas também não duvido, obviamente, que o Paulo Souza seja um grande treinador, que tenha metodologias muito boas, mas você tem que saber que hoje no mundo do futebol, o 90% dos trabalhos, do conhecimento, das estratégias, de Guardiola até um treinador da quinta divisão do futebol de Taiwan, treina igual, porque a informação hoje é muito globalizada, não tem isso de ninguém que descubra a pólvora, né? Então, isso já é um mito que tem que cair, né? Porque não é assim, ninguém já inventa nada. No dia a dia, depois, na sutileza, na sensibilidade para entender o que está acontecendo, que o treinador, obviamente, vai demonstrar seu talento ou não talento, né? Sim, e temos aqui no telão, inclusive, o compatriota do nosso Lugano, o Arrascaeta, que recentemente renovou o contrato e foi um dos jogadores que andou falando aí, elogiando o Paulo Souza. Agora, o Lugano tocou num ponto interessante em relação aos treinadores que estavam no Flamengo antes do Paulo Souza e principalmente do último, do Renato Gaúcho. O César, goleiro, que está indo para o Santa Clara de Portugal, ele rescindiu o contrato dele amigavelmente com o Flamengo. Ele participou de um podcast, deu uma entrevista. E aí ele fez o seguinte comentário quando foi perguntado sobre o trabalho de Renato Gaúcho. Preste atenção. Acho que ele tentou, de todas as formas. Eu acredito que ele fez o melhor que ele podia com relação ao que ele tentou passar todo o conhecimento que ele tinha. Não é simples trabalhar e treinar jogadores tão, acredito, né, tão capacitados, tão experientes também, porque às vezes uma forma que ele tem, né, de trabalho é difícil você colocar, né? É difícil você fazer com que talvez um time que de muito tempo joga de uma maneira, às vezes ele quer, né, fazer uma situação diferente, é difícil. Então, para o cara ter tempo para trabalhar, enfim, sei lá, eu acho que o nosso grupo ele anseia muito por trabalhos táticos e talvez, né, possa ter faltado um pouquinho. Mauro Naves, declaração aí do César. Tudo bem, Mauro? Bem-vindo ao programa, Mauro. Prazer tê-lo aqui. Boa noite ao Guilherme, Lugano, Pascoal, abençoado, hoje está fora também, né? Sim, está de folga o nosso queridozinho. Abençoado. Um abraço enorme ao fã de esporte que nos acompanha. Assim,
a gente nunca imaginou o Renato como aquele grande técnico tático, né? Ao contrário, né? Tem muita gente que diz que esse tipo de trabalho é dado pelo auxiliar, que já o acompanha há muito tempo, era assim no Grêmio, foi assim no Flamengo. Ele é mais da conversa, do vestiário e tal. Então, não me surpreende muito o César dizer isso, que o grupo quer trabalhos táticos e que talvez isso tenha faltado. Agora, com relação a essa intensidade aí do Flamengo, na verdade passa muito pelo Antônio Gomes, né? O novo preparador físico aí que o Paulo trouxe, Souza trouxe, né? Então ele está pegando pesado, é pré-temporada, tem que dar uma puxada maior. Não sei se nos trabalhos em si, depois que vai para campo, se também o Paulo está exigindo tanta intensidade com essa turma que está com perna de cimento. Fala, um jogador lá disse que a perna parece que está com cimento. Mas hoje à tarde deu um alívio, porque teve um churrasco no Ninho do Urubu. Não, você vê como é que são as coisas. Tá, trabalha aqui mais pesadinho de manhã, depois, e podia levar as famílias, inclusive, com fraternização e tal. Então é um trabalho de chegada. Eu estou muito nessa do Lugano aí, não é? Tem muita diferença. Quem é que não faz um churrasco para confraternizar? Qual é o técnico que não faz? Qual é o preparador físico que não chega cheio de vontade de pôr a moçada para correr? Vamos lá, ainda mais que vem de férias. Precisa dar uma exigida maior. Enfim, faz parte. Agora, ele sabe, eu imagino, Paulo, que o time vai ter que ser intenso. Que quando a gente vai elogiar o Flamengo, que deu certo, de 19, a gente usa muito essa palavra intensidade. Sem dúvida. Ou aquele time que marcava em cima, se perdia a bola, já ia morder, logo estava com a bola de novo. Tal. Essa intensidade é que o torcedor quer ver em campo no trabalho do Paulo. Não vai poder ser mostrado agora, que é um time diferente para o Carioca. Isso, o time principal deve estrear na 4ª rodada contra o Fluminense. Pois é. Aí então ainda tem tempo. E aí esperar 20 de fevereiro. Bem, onde vai ser o jogo, hein? Puxa, onde será? Atlético Mineiro e Flamengo. Faltam 29 dias. Ô, Pascoal, e essa declaração aí do César? Essa declaração do César, misturando aí com o assunto do treinamento do Paulo Souza. Manda ver aí, Pascoal. Eu fico muito feliz quando eu fico por último, você sabe disso, né? Sim. Porque passa pelo Lugano, passa pelo Mauro, eu fico felicíssimo, porque é o seguinte, já vem tudo mastigado, e eu só vou ficar aqui só tocando a bola, porque eu não sou tonto, não sou nada, só vou ficar aqui na maciota. Só para explicar o seguinte, esse Lugano é muito bom, né? Porque é o seguinte, ó, quando era o Rogério Ceni chegou, você tá lembrado, João? Ó, não vai pra grupo não. Aí esse Rogério Ceni é diferente, ele tá dormindo no CT, ele acorda 3 da manhã, fica preparando o campo, ele bota cone, ele prepara não sei o quê. Esse é o cara! Rapaz, esse Rogério Ceni tá arrebentando. Aí chega o Renato. Aê, Renato, vem aqui só na conversa. Ele chama os caras, ele conversa individual, puxa um pra cá, puxa outro pra lá e pau. Sabe o que é isso, não? Sabe o que é isso? Eles só estão dando uma engraxada no Paulo Souza. Jogador de futebol, rapaz, ele tem manha, eu já falei pra você. Jogador de futebol tem manha. Jogador de futebol é manhoso. Com essa articulação dele, eles vão aqui, olha, tá vendo aqui, ó? Paulo Souza. Ei, Gomes, como é que tá? Treino físico. Eu sou do tempo, o repórter e o Mauro também, que a gente ia no treino físico e o Lugano tá aí de prova. Aí os caras falavam assim, nossa, deu um treino hoje que tô com a perna que tá dura aqui, não conseguindo andar. Os caras saíam andando com as pernas duras. Pergunta pro Lugano se não é verdade. Os caras reclamavam. E os caras do Flamengo estão achando bom agora. Vê como é que é diferente. Agora os caras estão achando bom sair com a perna cansada no treino. É legal. É um futebol que vai se modificando. É tudo diferente. Isso é tudo diferente. Esse argumento. Os caras, eu gosto desse tipo de coisa, porque mostra. Se a bolinha não entrar no retângulo... Aí é que eu vou chegar. Aí aquela marvada, se não entrar no 7,32 por 2,44, aí não tem quem segure. Aí não tem o artista que vá segurar. Não tem como. Agora, com todo respeito, o César primeiro não jogou com o Renato. Sim. Quando ele precisou de goleiro, ele botou o Hugo, botou o outro menino, né? Mas Gabriel não botou Batista. o César. Vocês estão lembrados disso? Sim, o Gabriel Batista. O Gabriel Batista. Exato. Então... Isso, botou o Hugo, botou o Gabriel Batista e tal, e nunca colocou o César. Então ele saiu mais queimado que chamate. Então é normal que ele saia reclamando, saia protestando. Isso é absolutamente normal. Não vejo nada. Porque o nosso time precisava de treino tático. Aí você faz 2 treinos táticos, parando o treino, segurando o cara pelo braço. Eu não quero você aqui, eu quero você ali, o cara reclama. Pô, mas tá chato esse treino tático. Então é tudo argumento. Tudo, diria meu avô Pascoal, que Akira,
Akira, conversa pra boi dormir. Você já viu o boi dormir? Conversa pra boi dormir, como é que é? A declaração do César também não acabou expondo um pouco os jogadores do Flamengo, o grupo do Flamengo. Os caras estavam querendo treinamentos táticos. Por que então não conversaram com o Renato? Exatamente. E pediram para o Renato, olha aí, vamos tentar fazer alguma coisa tática, diferente. Também, além de atingir o Renato, também não deixa uma responsabilidade para os jogadores que não se manifestaram? E aí, Lugano? Exatamente. Se fosse assim, os líderes do elenco de Flamengo, que são caras vitoriosos, com muita trajetória, eles mesmos falariam com o treinador. É o que fazem os líderes em qualquer time grande do mundo, né? Vem cá, Renato, quem seja, vamos a trabalhar aqui, porque eu acho que estou inseguro, vamos trabalhar lá. O que você acha? Esse intercâmbio é de jogadores amadurecidos, responsáveis. Então, eu entendo que essa declaração, que talvez foi um pouco tirada de contexto, expõe mais os jogadores do Flamengo que o próprio Renato, né? Porque sempre treinador que sai por malos resultados, nunca escutei algum jogador depois falar bem, né? E muito menos, talvez que não seja titular, estava na reserva. Isso é algo que se repite, né? Então, assim, eu odeio esse tipo de declarações. Tem que ser muito mais leais. Mesmo você tendo brigado mesmo com o treinador, você não gostando mesmo do treinador, achando ruim mesmo, o treinador você tem que ser leal, na hora que o cara saiu, tem que respeitar, tem que virar a página e se tem que falar, fala bem. Eu acho, né? Essa sempre foi minha postura. Você não acha isso, Mauro? Porque assim, tudo bem, mas os caras podiam. Pelo menos foi o que o César deu a entender. O grupo queria, mas faltou isso. Se faltou, alguém não pôde abordar lá? Falar? Deveria. A gente teve no ano passado, você lembra aquela história dos jogadores do Grêmio com o Filipão, que eles queriam jogar de outra forma, mais ofensivamente, com mais gente e tal, mudar o esquema. E isso ficou público. Eles falaram com o Filipão. O Filipão não, me parece até que o Filipão nem mudou o esquema, mas os líderes lá colocaram isso para o Filipão, lá no Grêmio. Tem uma história muito conhecida no Corinthians do Rincon com o Evaristo de Macedo. O Evaristo, o jeito assim de começar os treinos, ele gostava muito de contar piada, de brincar no começo, depois ia trabalhar, mas no começo e tal. E o Rincon não gostava daquilo. E o Rincon falava no meio do grupo, professor, tudo bem, tá muito engraçado isso, mas vamos trabalhar um pouco e tal, entendeu? Então, uma coisa que ficava, como você está dizendo, sincera, aberta e tal, e não ofendia, e enfim, o Evaristo ia lá trabalhar. Da forma que o César colocou essa frase, o que pode acontecer é que amanhã alguém venha e questione o César, né? Pode vir um outro jogador e dizer, isso foi uma impressão dele, que não estava jogando, como diz o Pascoal e tal, porque senão realmente não faz sentido. Se queria mais trabalho tático, que pedisse. E se o Renato não faz, até onde a gente sabe, o auxiliar faz bastante. Então, assim, fazia... O Alexandre. Então, o Alexandre e tal. Enfim, vamos ver até que ponto vai se manter essa declaração do César, se alguém não vai vir questionar isso aí, dizer, não era bem assim, não. Sempre perguntei, o que é trabalho tático? O que vocês queriam? O que significa trabalho tático? Teve um negócio, não teve no final, antes da Libertadores, que o Renato não foi num treino e aí não gostaram? Não teve um negócio desse? Foi. O Eu último não me treino, recordo exatamente qual situação, mas acho que aconteceu ainda em isso. Porto Alegre, acho que antes de ir para o Uruguai. Então, não sei se esse tipo de coisa foi ficando. O Renato não se interessou no final ali. Interessou, mas o Alexandre deu o treino. Mas quem dava o treino era mesmo o Alexandre. Eu não sei. Talvez passe por isso que o Pascoal está levantando e que o César deve ter um pezinho atrás com o Renato, né? Uma coisa, né, Mauro? A gente precisa lembrar, até porque é bem recente, não dá para esquecer, o começo do Renato no Flamengo foi espetacular. Eu me lembro que em 17 jogos foram 8 goleadas. Ele começou muito bem e as pessoas falavam assim, ele conseguiu controlar o vestiário, é um grande líder de vestiário e tal. De repente, em um determinado ponto, a coisa começou a mudar o rumo e aí os resultados não vieram e aquela Machucaram os jogadores, muitos jogos juntos, muita coisa aconteceu, né? Pois é. A recuperação do Michael, todo mundo falava, o Renato abraçou o Esse é o Michael. ponto positivo do Renato, né? Super positivo, olha só, ele recuperou. Aí comparavam sim com o Rogério, que o Rogério... Alguém até falou uma frase que o Rogério teria dito para o Michael, que era completamente diferente de uma frase
que o Renato disse, mas enfim, Renato abraçou e o menino deu certo mesmo, começou a fazer gol. É isso, elogios. Depois a bola não entra lá, como diz o Pascoal, no 7,32 por 2,44, aí a história muda, né? Ah, sim, com toda certeza. Agora, para a gente encaminhar para o próximo assunto, eu gostaria de saber de vocês, pelo que estão acompanhando do noticiário, dos treinamentos, de tudo o que está acontecendo, qual é a expectativa para o trabalho de Paulo Souza, que é um técnico novo aqui no nosso futebol e em breve irá fazer a sua estreia. Qual é a expectativa, Pascoal? Eu tenho muita expectativa, e é uma expectativa muito boa. Sabe por quê? Porque ele tem time, ele tem elenco, ele tem qualidade para explorar no time do Flamengo. Ele pode montar o Flamengo da forma que ele imaginar. Ele pode montar um Flamengo super ofensivo com 2 centroavantes. Ele pode montar um Flamengo com 2 homens abertos pelos lados do campo. Ele pode montar o Flamengo com um só volante. Ou então só homens de saída de bola, nenhum volante de marcação, que eu acho suicídio. Mas ele pode fazer isso. Ele tem muitas alternativas para poder montar o time do Flamengo. Dentre os clubes brasileiros, eu acho que o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Palmeiras têm todas essas alternativas, essas possibilidades. Alguns outros tentam se aproximar, mas ainda não tem todas essas variantes no banco de reservas e todas essas possibilidades. Como o Paulo Souza é um cara inteligente e capacitado, né? Eu reputo o Paulo Souza como um cara inteligente e capacitado, ele vai montar o time do jeito que ele imaginar. Ele quer um time com 3 atacantes? Legal. Quer fazer um 4-4-2 com 2 centroavantes? Dá. Quer fazer um 4-4-2 com um homem de velocidade e o outro chegando na área? Ele também tem. Quer abrir jogadores pelo lado do campo? Tem. Tem qualidade para saída de bola no meio? Nossa, ele tem tantas variantes no time do Flamengo que eu acho que com a capacidade que ele tem, é impossível que ele não acerte um time para o Flamengo, João. Impossível. Eu acho que não vejo como um treinador não acertar um time com a qualidade que tem o Flamengo e ele com a inteligência que tem. É verdade, e pelo visto o Flamengo estará muito forte também na parte física, né? Vamos aguardar. Lugano, qual é a sua expectativa ali para o trabalho do Paulo Souza e da comissão técnica dele, que, diga-se de passagem, de altíssimo nível, profissionais que passaram por equipes de ponta lá da Europa, Barcelona, Liverpool, estiveram com ele na seleção polonesa, ele está muito bem acompanhado. Qual é a sua expectativa para o trabalho do Paulo aqui no Brasil? A expectativa realmente é a melhor, como você falou, corpo técnico que sempre teve no mais alto do futebol mundial, mesmo até quando ele jogava, né? Ele vem da escola, sem dúvida, hoje, referência, que é a escola portuguesa de treinamento, tem experiência, mas o principal, como o Pascoal falou, que Flamengo tem jogadores, né? Tem jogadores com sangue no olho, porque o ano passado eles sofreram críticas, não conquistaram o que queriam. Então, esse tipo de jogadores com essa hierarquia não gostam de não ganhar. Então, este ano, eu tenho certeza que estão com outro tipo de espírito, de mentalidade, de faca entre os dentes, né? E Paulo Souza vai se aproveitar disso. Eu acho até que uma das principais características dos treinadores portugueses é o timing para entrar nos times e para sair. Essa é a principal qualidade que eles manejam. Jesus, Abel e agora Paulo Souza. Se você falava Paulo Souza vem para Flamengo depois de Jesus, eu aposto milhões que ele não acertava. Neste momento, sabendo que Flamengo tem um timaço, tem dinheiro, tem torcida, tem um elenco com sangue no olho, que vem do ano ruim, é o momento certo para chegar ao Flamengo. Né? É por isso que ele largou tudo lá e veio para cá. É lógico, sim. Então, essa para mim é a principal virtude dos treinadores portugueses que estão demonstrando aqui em Brasil e em Sudamérica. Né? É verdade. Falou dessa experiência toda que tem essa comissão, inclusive o próprio Antônio Gomes disse que essa intensidade que ele está dando nos treinos, ele traz da Inglaterra, do período que passou pela Inglaterra. E lá que ele viu algo assim e tal. Agora, eu acho que quem está mais ansioso, mais do que qualquer torcedor, é o próprio Paulo Souza. Sem dúvida, um desafio, né? Um desafio, já disse isso e comprovei aqui com o Giaodi uma semana passada. Sim, o Jean esteve com a gente aqui. Que ele não teve nem na Itália um elenco como esse. Sim. Não teve, na Fiorentina. Então, assim, ele deve estar lá, ele está lá esses dias todos treinando, está vendo de perto, ele já tinha visto por vídeo, conhecia e tal, mas está vendo ali nos treinos o que ele tem em mãos. E é um elenco muito bom, de muita qualidade.
Então ele deve estar muito ansioso para pôr em prática isso, para ver essa coisa andar, né? A coisa andar, porque uma coisa é ficar treinando tal depois e quebrando a cabeça sobre esses esquemas, né? Ele falou da possibilidade de jogar Pedro com o Gabigol. Será que vai começar assim? Não vai? Deve estar treinando isso todo dia. Tem vários esquemas para montar, e se botar o Pedro, vai tirar quem, etc, tararau. Ele tem várias opções mesmo, mas não pode ficar mudando elas todo dia. Ah, cada jogo é uma opção? Não sei. Ah, dependendo do adversário eu vou mudando? Ok, uma peça, duas peças e tal. Mas não vai ficar mexendo no time todo dia. Mas deve estar ansioso. Ah, sem dúvida. Ele deve estar mais do que o torcedor. Ah, sim. Há uma expectativa muito grande. É uma das atrações do futebol brasileiro, a presença do Paulo Souza. E como o Lugano tocou num ponto, eu acho que é importantíssimo. O Flamengo tem um time histórico, mas que está em baixa. Vem de uma temporada em que sofreu derrotas marcantes e vai querer dar a resposta. Como será esse Flamengo que tanto conhecemos com Paulo Souza? Mas não foi o quarto melhor do mundo ano Foi o passado? quarto melhor do mundo. Então tá Sendo bom. vice da Libertadores e vice brasileiro. E você sabe que foi o segundo time do mundo que mais fez gols no ano passado? Ah lá. Só perdeu para o Bayern de Munique. Mas é aquilo. Foi vice da Libertadores, vice-campeão brasileiro, não chegou à final da Copa do Brasil e aí sabe como é que é. Uma informação rápida do Michael. A qualquer momento pode ser anunciada oficialmente a ida do Michael para o Al Hilal, né? Detalhes burocráticos, as coisas estão sendo acertadas, os mínimos detalhes para que tudo isso seja anunciado. Então vamos ficar atentos, porque isso ainda hoje, ou no mais tardar amanhã, deve ser anunciado oficialmente. Agora vamos para o Grêmio.